Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos começar a falar de um tema bacana, um tema que todo mundo tem interesse. Na verdade, nós vamos fazer 2 programas sobre esse tema. Revisão de benefícios previdenciários. Você é aposentado, conhece alguém que é aposentado, será que dá para fazer uma revisão no benefício dessa pessoa que você conhece? Será que dá para aumentar o valor da aposentadoria? É possível isso? Não sei. Quem está aqui com a gente, que vai responder um monte de dúvidas, explicar isso para a gente, é o professor Dr. João Alves Dias Filho, professor do curso de Direito da Unifil, professor da pós-graduação e advogado especialista na área previdenciária. Um dos melhores que eu conheço, hein? Então, veja bem. Professor João, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, prazer estar aqui, professor. Você já veio algumas vezes, já está acostumado, você já viu que o programa é curto, então a gente tem que ser um pouco objetivo. Professor João, primeiro, a ideia nossa é passar para quem está nos assistindo a possibilidade de chance de rever o benefício. Então tem muita gente que está aposentada e às vezes a pessoa não tem ideia de que ela fala, poxa, eu estou ganhando pouco, será que eu consigo... podia ser um pouquinho mais, será que dá para revisar? A gente ouve falar, a gente vê que tem situações que sim, tem situações que não. Então, eu queria que você explicasse para a gente, né? Eu sou da área trabalhista, sei que algumas coisinhas podem interferir, mas a gente queria ouvir de você. Primeiro, o que é uma revisão de benefício? Vamos lá, vamos tentar ajudar o pessoal que está assistindo, o público aí no geral. O que é uma revisão de benefício? Bom, primeiro a gente tem que ter ideia que uma revisão de uma aposentadoria, de um benefício previdenciário, é algo que ficou eventualmente errado para trás. Então você se aposentou e quando você se aposentou, algo não ficou da forma correta que deveria ter sido feita ou eventualmente apareceu alguma falha na aposentadoria. Então, revisão da aposentadoria é aquele pedido que você faz para melhorar a sua aposentadoria no intuito de aumentar o valor. Então, por exemplo, o INSS deixou de considerar um pagamento, uma contribuição que você fez ao longo da sua vida contributiva e por uma falha ou algum motivo, o INSS não computou isso na sua aposentadoria. Então você pede para incluir, para reconhecer esse período e, consequentemente, a ideia é que o valor da sua aposentadoria do benefício previdenciário aumente e, consequentemente, receba o pagamento dos atrasados. É isso que, em resumo, é uma revisão de aposentadoria. Então, o objetivo, na verdade, da pessoa que faz a revisão é, de fato, ter um aumento no valor da sua aposentadoria. Sim, isso que ela exatamente. busca. Ela tem que trazer, no caso, para o INSS ou para a Justiça, ou seja, que ela tem um valor que não foi computado quando foi dada a aposentadoria dela. Exatamente. Isso. Ou que foi errado ou que não foi computado, são espécies de revisão, mas exatamente isso, você pede para melhorar o valor da aposentadoria, tá? E é importante a gente ter ideia que nem todo mundo tem direito à revisão, né? Revisão é quando há um erro, uma falha na concessão da sua aposentadoria. Tem muitas aposentadorias que foram concedidas de forma correta, então não necessariamente você terá direito à revisão. Então, na verdade, o primeiro passo para a pessoa saber se ela tem direito a uma revisão ou não, ela buscar um advogado mesmo. Não tem, ela consegue direto na Previdência essa revisão ou não? O ideal seria buscar um advogado para poder ver se o cálculo está certo. Quem que faz para ela? Por exemplo, estou aposentado, eu queria saber se eu tenho direito à revisão. Se eu imagino que me fizeram uma contribuição errada, né? Eu estou com aquela suspeita. A pessoa ela tem a sensação de que alguma coisa está errada. Ela quer tirar essa dúvida. Ela pode ir direto no INSS ou é melhor ela atrás de um advogado, para o advogado fazer a análise, o cálculo para ela? Então vamos lá, até quando o INSS concede a aposentadoria ou benefício ao segurado, ele informa, inclusive está escrito lá na carta de concessão, que a pessoa pode buscar eventualmente falhas que ficaram para trás. A gente sempre brinca, a melhor orientação é sempre procurar um advogado da sua confiança. Então, eu sempre acho que a melhor ideia é contratar um advogado até para ele verificar se há um erro ou não na concessão. Mas a gente tem que deixar claro também que a pessoa, não necessariamente para fazer um pedido lá na Previdência Social, precisa de um advogado. Ela pode fazer sozinha. Ela pode fazer sozinha. Então, ela recebeu a aposentadoria, ela está recebendo a aposentadoria, ela verificou que está errado o benefício, ela pode comparecer na Previdência. Isso hoje pode fazer, inclusive,
via o portal Meu INSS, você faz online, né, via internet, e pede para corrigir, para arrumar a aposentadoria. Perfeitamente possível. Não há obrigatoriedade de um advogado para você fazer o pedido junto à Previdência Social. Se a pessoa instruída consegue ali, ela pode se virar sozinha e dar entrada ou fazer a solicitação do pedido. Mas se ela tem dificuldade e tal, o ideal seria que ela procurasse então um advogado para poder conseguir fazer a análise mais correta e verificar aquilo lá, com certeza. E outra coisa, existe um prazo para ela poder fazer essa revisão ou não? A qualquer momento ela pode fazer a revisão? Como é que funciona? Tem tempo para isso? Ela tem que... Já estou aposentado já faz 10 anos, não posso mais fazer revisão? Como é que funciona? Então, vamos lá, esse tema aí é um tema espinhoso, um tema já há alguns anos bem debatido no direito previdenciário, um tema bem polêmico, essa questão do prazo. Primeiro, a gente tem que ter ideia do seguinte, quando você recebe um benefício previdenciário, você olha e você tem que sempre lembrar o seguinte, uma vez recebida a aposentadoria ou levantado o fundo de garantia, você não pode desistir da aposentadoria. No máximo, depois você pode fazer uma revisão. Então, se a pessoa, primeiro, não gostou do valor ou acha que está errado, o primeiro conselho, você pode desistir, desde que não tenha recebido a aposentadoria ou sacado o fundo de garantia. Então, olha, eu não gostei, achei que o valor veio baixo ou está errado, eu não quero a aposentadoria. Você pode simplesmente, desde que não levante o valor, ou do fundo de garantia também, nem a aposentadoria, você desiste. Mas uma vez levantado, você começa a receber a aposentadoria. Ainda assim, pode fazer uma revisão do recebimento. O entendimento hoje, pelo menos majoritário, é que você tem um prazo de 10 anos, um prazo decadencial de 10 anos para rever o benefício. Então a gente sempre fala o seguinte, olha, cuidado, não espere, eu já escutei vários clientes virar para mim e falar assim, vou esperar uns 10 anos para fazer uma revisão. Olha, se você esperar uns 10 anos, pode ser que daí seja tarde. Então, do recebimento da aposentadoria, hoje o entendimento majoritário é que você tem um prazo decadencial de 10 anos para rever. Deu 10 anos, perdeu. A gente sempre brinca lá na faculdade, você é professor de direito, que o direito não socorre quem cochila, né? Então, se você demorar para buscar esse direito, o direito não vai te socorrer. Então, hoje, em regra, você tem um prazo decadencial de 10 anos para buscar a revisão. Entendi. E quando você busca, você consegue receber os 10 anos retroativo ou não? Você consegue receber só, tipo, os últimos 2, 5? Como é que é? Interessante, boa pergunta. Então, assim, não sei se a gente tem tempo para falar sobre isso, mas a gente teria que rever assim, tem uma discussão aí, uma diferença entre prazo decadencial e prazo prescricional. Em resumo, em regra, a gente vai falar o seguinte, você tem um prazo decadencial, você tem 10 anos para rever, só que você pode buscar, que foi a pergunta, você pode buscar, respondendo efetivamente, você pode buscar os últimos 10 anos? Em regra, não, você pode buscar os últimos 5 anos. Então você tem, em resumo, você faz uma revisão, há 4 anos que você está aposentado, você vai receber os últimos 4 anos. Se você entra com um pedido depois de 8 anos, você vai receber os 8 anos de atrasado, não vai receber os últimos 5 anos. Por isso tem que entrar logo, porque senão você vai começar, depois de 5 anos você começa a perder. Exatamente. Depois de 10 anos você não tem direito mais. Dentro de 10 anos você tem direito, mas depois de 5 você começa a perder o que ultrapassar os 5. Perfeito. É a ideia mais ou menos da trabalhista lá, mas exatamente, você tem 10 anos para rever, buscando em regra os últimos 5 anos dos atrasados. Então a gente vai fazer um intervalo, você sai daí, você viu que se você está aposentado, você tem que correr para ver isso, que senão, perde. Não sai daí, a gente volta já com mais informações sobre a questão de revisão de benefício. A gente volta já. Bom dia, pessoal! Hoje em dia, devido ao avanço tecnológico, muita gente utiliza telefone celular, certo? Você deve ter um também, né? Quanto à direção, o Código de Trânsito é bem específico quando ele diz que não pode dirigir utilizando o telefone celular. Isso se deve à falta de atenção que o condutor pode ter enquanto estiver conduzindo o seu veículo, podendo ocasionar um acidente. Em 2016, a lei se tornou um pouquinho mais dura, enquadrando o simples manuseio do aparelho como infração gravíssima. Tudo isso ocorre devido aos abusos que se tem no trânsito, onde as pessoas insistem em se manter conectadas, sem se preocupar com os riscos que isso causa. Alguns condutores acreditam que parado no semáforo pode, mas não aos olhos da lei, pois, mesmo parado no semáforo, o condutor está em trânsito e precisa estar atento às situações que podem ocorrer, como, por exemplo, a solicitação de passagem por veículo oficial, mudança do sinal luminoso, em que atrasa os demais veículos atrás. Inclusive uma possível fuga eminente de um acidente. As regras de trânsito existem para evitar que práticas inconsequentes sejam costumes, pois essas causam acidentes no trânsito.
Seja você a mudança por um trânsito melhor. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre revisão de benefício previdenciário. O professor de Direito Previdenciário, Dr. João Alves Dias Filho, está aqui com a gente. Professor, no primeiro bloco a gente falou, você explicou um pouquinho do prazo, nós terminamos falando do prazo, né, que há um entendimento majoritário de 10 anos aí da data do recebimento para poder pedir essa revisão, né, do objetivo da revisão. E que, a partir do momento que você entra com o pedido, se está dentro dos 10 anos, você consegue buscar apenas os últimos 5 anos. É isso? E aí, importância da pessoa buscar isso logo. Como é que faz esse pedido? Tem que ser feito sempre na Previdência primeiro? Como é que funciona? Então, assim, eu tenho alguma possibilidade de revisão. Vou lá, contrato um advogado porque eu não quero fazer sozinho, né? O advogado tem que ingressar primeiro na Previdência? Como é que funciona isso? Então vamos lá, para a gente fazer um pedido de revisão de benefício, em regra o entendimento, primeiro eu faço o pedido junto à Previdência Social. Antigamente tinha a ideia de você entrar direto com a ação na Justiça. Em alguns casos isso é possível, mas a regra é, se for uma matéria de fato, se o INSS não tinha conhecimento desse erro, então primeiro eu faço o pedido junto à Previdência Social, o INSS analisa isso, ele pode verificar o erro, arrumou e está tudo certo. Se ele negar, não aceitar o pedido, aí é que eu entro com a medida judicial. Mas, em regra, primeiro eu peço na Previdência Social. Mas eu não posso entrar direto na Justiça? Em algumas situações, sim. Por exemplo, quando a gente sabe que de plano o INSS não vai aceitar esse pedido. Já é o padrão deles de decisão. Isso. Né? Aí, em algumas situações, nessas hipóteses, eu posso direto entrar na Justiça. Mas olha só, o INSS não tinha conhecimento desse fato, era um fato novo. Aí, primeiro, o protocolo no INSS, com a negativa do INSS, é que eu faço o pedido judicial. Entendi. Tem que esperar a primeira negativa, pode demorar também, né? Mas enfim. Isso. Aí depois que faz o pedido judicial. E aí, no caso, judicialmente, tem que ter advogado, porque no INSS você explicou que a pessoa pode fazer sozinha. E judicialmente, aí já precisa de um advogado ou também não? É possível fazer sozinho? Aí a questão do pedido na Justiça, nós temos que lembrar que dependendo, tem os ritos processuais. Se você puder, se couber a ação dentro do rito do juizado especial federal, você não precisa obrigatoriamente de advogado. Lembrando que a gente sempre acha que é mais recomendada a figura do advogado. Agora, se a sua ação for superior a 60 salários mínimos, aí vai ser o que a gente chama de rito ordinário, você obrigatoriamente precisa de um advogado. Então, se a pessoa quiser ir sozinha e ela for na Justiça, lá no juizado, eu sei que eu acho que Londrina tem aqui na região uma termação, tem um local que recebe esses pedidos. Então ele vai lá e faz. Quando ele faz, ele está limitando o valor a 60 salários mínimos. Isso, porque ele está optando pelo rito do juizado. Aí se der mais, vai ter que renunciar. Exatamente. Então por isso que é interessante às vezes atrás de um advogado, porque às vezes o valor é alto. Perfeito. E se ele for no juizado sozinho, ele não vai ganhar a diferença toda, ele vai ganhar a limitação de 60 salários mínimos. Essa é a ideia do advogado, Entendi. do aconselhar, de analisar, de verificar o caso concreto, para ver se é o caso do processo tramitar perante o juizado ou o rito comum, a vara federal, onde é superior a 60 salários mínimos. Tá, professor, a gente vai fazer um programa depois específico sobre a revisão da vida toda. Tá, legal. Mas eu queria que você explicasse o seguinte, o que dá para rever? Quais benefícios que eu posso fazer a revisão? Porque a gente está na onda da revisão da vida toda que saiu aí, né? A gente tem pouco tempo, se não der tempo de falar tudo aqui, a gente vai para o próximo programa de qualquer maneira. Mas, essencialmente, que tipo de benefício que eu posso revisar? Quando que eu posso fazer essa revisão? Tá. A gente pode fazer a revisão de qualquer benefício previdenciário, de uma aposentadoria programada, uma aposentadoria
por idade, a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria especial, até um benefício por incapacidade temporária, permanente, o antigo auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, enfim, qualquer benefício previdenciário que haja, que tenha de fato uma falha, um erro, você pode pedir para corrigir esse erro, esse benefício previdenciário, né? Tem algumas revisões que elas são mais clássicas, hoje a gente tem, depois a gente vai falar sobre a revisão da vida toda, né? Mas, por exemplo, assim, uma revisão que é muito comum, muita gente tem direito, às vezes não vai atrás. Eu pedi minha aposentadoria na Previdência Social, estou trabalhando há muitos anos na cidade e me aposentei. Só que lá no passado, quando eu morava com meus pais, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu trabalhei na lavoura, trabalhei no sítio. E eu posso pedir para incluir esse período rural na minha aposentadoria. Qual a intenção de pedir essa averbação desse período rural? Porque, em regra, se eu conseguir mais tempo na minha aposentadoria, a tendência é que meu benefício aumente o valor e vai gerar esses atrasados que a gente já conversou aqui. Então, exemplo. Primeira revisão da aposentadoria, pedir para incluir um período rural. E olha que interessante, professor, às vezes a pessoa vai na Previdência Social e pede a aposentadoria e pede para incluir esse tempo rural. E aí o INSS concede a aposentadoria e não reconhece esse tempo rural. Ele já negou esse tempo rural. Você pode entrar com uma medida judicial, uma ação na justiça, para reconhecer esse tempo que a Previdência Social falou, não ficou provado que você trabalhou na lavoura. Então, provando que você trabalhou na lavoura, você ganha, mesmo que o INSS já tenha negado lá. Então, isso é uma espécie de revisão. Entendi, porque judicialmente, muitas vezes, o juiz entende de forma diferente do que a Previdência entendeu inicialmente. A Previdência negou, falou, para mim isso não está provado. Judicialmente, eles ouvindo uma testemunha e tal, eles falam, não, para mim ficou provado. Perfeito. E aí inclui, e aí então é uma forma de revisão e aumenta o valor. Não tenha dúvida. E olha só, você pediu lá para reconhecer, por exemplo, que trabalhei no sítio, vamos supor, de 1985 a 1990. O INSS só ficou provado de 85 a 87, mas de 87 a 90 ele não reconheceu. Você pode entrar com um pedido para reconhecer esse pedido e aumentar o valor da aposentadoria. Tá. É uma espécie de revisão. E a última pergunta para esse bloco, para esse programa, é o seguinte: se o empregado entra com uma ação trabalhista, consegue o reconhecimento do vínculo na ação, ou se ele entra com uma ação trabalhista e lá se reconhece uma comissão, se reconhece um valor que deveria ter sido salário, que tem natureza salarial e que muitas vezes o juiz até vai condenar a empresa a pagar INSS sobre aqueles valores ali. Ele pode pedir, ir atrás de um advogado previdenciário e tentar a revisão, porque na verdade aumentou a base de cálculo dele. Ele foi aposentado ou estava contribuindo por um valor X e ali se reconheceu um outro valor, né? Ou ele não tinha vínculo e reconheceu-se o vínculo. É possível uma ação trabalhista gerar a possibilidade de uma revisão? Professor, excelente pergunta. Isso é possível, né? E isso muita gente não sabe, não faz isso. Então, é muito comum a ação trabalhista, as pessoas ganham ações trabalhistas e já são aposentadas e não pede para incluir isso aí. Acha às vezes que isso vai ser automático ou não, e não pede. Então, você ganhou essa ação trabalhista no que a gente fala no período básico de cálculo. Não foi computado essas verbas, essas diferenças salariais. Você pode pedir isso na Previdência Social para que seja incluído isso. E olha que interessante, você ganha esse aumento na aposentadoria e ainda recebe os atrasados em decorrência dessa ação trabalhista. E pode ser de um reconhecimento de um vínculo ou pode ser só de uma ação trabalhista que pediu verbas salariais de diferença. Isso é perfeitamente possível junto à Previdência Social. Aí vai entrar sempre naquele prazo que a gente falou, ele vai ter 10 anos do recebimento para poder buscar os últimos 5. Então, quer dizer, a ação trabalhista dele também não pode demorar tanto. Ele tem que estar dentro desse período todo o acontecimento. Em regra, sim, mas lembra que a gente falou assim, que em regra o direito tem sempre dessas. Tá. Na ação trabalhista tem uma discussão, porque fala, olha, eu só tomei conhecimento, a ação trabalhista demorou muitos anos. Então, para esse caso, tem uma discussão que não. Só começaria a correr após o trânsito julgado da ação trabalhista. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o direito sempre tem então, quem as exceções. Teve a ação trabalhista tem que tomar. Aí sim os 10 anos. Atrás do advogado ganhou e correr atrás ali para poder buscar essas diferenças aí junto à Previdência Social. Quem não teve ação trabalhista vai entrar no prazo. Perfeito, Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. O nosso tempo já está esgotadíssimo. Eu só preciso chamar a atenção de vocês para a nossa pós-graduação. Vai passar aqui embaixo. Se você está pensando em fazer uma pós-graduação agora, em 2023, venha para a Unifil. Nós temos um leque de opções: direito de trabalho, previdenciário, penal, enfim, imobiliário, notarial, perícias. Vem para cá. Preço que cabe no teu bolso e a qualidade você já conhece. Tá?
Fique com Deus, até mais, continue nossa programação.